Fui fazer mergulho com um amigo, eu estava nervoso, ok, mas no final me acalmei e, bom, dissemos, vamos lá, vamos descer, né? E então meu amigo me disse, ok, vou pegar sua mão, mas tenha em mente que quando estivermos lá embaixo chegará um momento em que terei que soltar sua mão porque preciso subir para respirar. Você tem um botão para encher o colete, né? Eu soltei isso. Então, realmente soltei minha vida. Eu já estava morta por dentro, literalmente, mas aqui eu realmente larguei tudo. Claro, normalmente você bate as pernas e sobe, né? Mas aqui não. Então foi tipo, o que está acontecendo? E eu afundei para baixo. Fui afundando. Mas foi como se eu fosse dar tudo de mim. E bati as pernas com muita força, muita força. E então eu fiquei. É que eram milímetros. É que eu via milímetro por milímetro, mas não consegui nem tirar o nariz nem sair. E tudo ficou branco, 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 branco. Eu me vi na luz. É que uma luz é muito difícil descrever essa luz. E uma paz que é incrível. A todos, sejam bem-vindos a este novo episódio de Fora da Matrix em O Invisível. Hoje temos uma convidada que está conosco pela primeira vez. O nome dela é Verônica Pascoal. Ela é médica e é espanhola. Mas além disso, é uma pessoa que já viveu mais de uma experiência de quase morte. E esse é o tema que vamos tratar hoje com ela. Então, fiquem à vontade porque vem aí um episódio muito interessante. Verônica, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui hoje conosco. Sinta-se em casa. Obrigada, muito obrigada a você pelo convite. E também queria agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo o podcast. Ótimo. O que você vai ouvir? Verônica, me conta como era a sua vida antes, o que estava acontecendo na sua vida. O que foi que aconteceu que desencadeou sua primeira experiência de quase morte? Porque geralmente acontece que algo está ocorrendo na vida das pessoas e normalmente elas têm esse tipo de experiência. O que estava acontecendo com você? Sim. Na verdade, justamente essa pergunta é a que eu também acho muito interessante. Saber por quê. É o que existe antes de uma experiência de quase morte. Porque a vida, bom, no meu caso foi assim. As coisas não estavam bem. Era um relacionamento que não estava totalmente bem. Eu morava com algumas colegas que também não estavam bem. Então, o que aconteceu é que eu aguentei por muito tempo e não tive coragem de dizer eu quero mudar ou cheguei até aqui, não quero continuar. Então, fiz tantas coisas sem realmente querer fazê-las, que acho que no de final bem, a vida deu o empurrão. Como se tivesse me empurrado para viver essa experiência dessa forma, para que mudanças acontecessem na minha vida. Ou seja, você estava em um momento da vida meio que em um ciclo, né? Como vivendo a experiência, voltando sempre ao mesmo e não conseguia sair disso. Sim, um pouco. Eu diria morta em vida. Veja só. Um pouco presa às circunstâncias. Sim, sim, sim. Sem, sem conseguir sair, sabe, disso. Sim. E o que aconteceu concretamente na sua EQM? Como começa a sua primeira experiência? O que foi que aconteceu? Foi a primeira experiência. Bem, tenho que dizer que desde bebê, a verdade é que a morte sempre esteve muito presente na minha vida, desde sempre, né? Então, desde os 6 meses de idade, comecei a ter crises muito graves de asma. E aí, claro, e isso porque meus pais me contaram, né? Mas então eram tão graves que diziam, já os médicos diziam, quase como se eu não fosse sobreviver, né? Mas no final, sim, eu sobrevivia e estou aqui. Então, disso eu tenho algumas lembranças lembranças muito vagas. Mas claro, isso eu não lembro de fato, mas a morte sim está presente desde que eu era muito pequena. E depois, além disso, na primeira experiência de quase morte de fato, já adulta, que me lembro, foi em Gran Canária, quando fui mergulhar com um amigo. Então não, eu não fiz o curso. Na verdade, eu não fazia a menor ideia, nunca tinha mergulhado, né? Era a primeira vez que eu ia fazer isso. Sempre digo isso porque também cometi muitas imprudências seguidas, uma atrás da outra, né? Isso exige uma preparação. Vou me jogar no mar e pronto, né?
E ainda por cima, um com cilindro, o outro sem cilindro. Isso é outra grande imprudência. Se vai em dupla, os dois vão com equipamento e uma preparação de minutos daquele jeito. Isso é assim tal, né? Está tudo certo, vamos lá. Então, bom, eu estava nervoso, ok, no final me acalmei, e aí dissemos, vamos descer, né? E então meu amigo me disse, bom, eu vou te levar pela mão, mas tenha em mente que quando estivermos lá embaixo, vai chegar um momento em que vou ter que soltar sua mão porque preciso sair para respirar. E eu, bom, o que eu ia dizer? Claro, sim, tudo bem, né? Tudo. Assim, perfeito. Mas o que aconteceu? Claro, descemos e tudo certo. Eu senti o calor da mão, sabe? O contato. Mas no momento em que ele me soltou, quer dizer, a lembrança é assim. Abri os olhos desse jeito e vi água, 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 ou seja, vi o impacto da água. E então, fiquei muito assustada, engoli água, respirei, comecei a... ali já estava me afogando, comecei a me afogar. E então, você tem um botão para inflar o colete, né? Sim. Eu soltei isso, então, realmente eu soltei minha vida. Eu já estava morta por dentro, literalmente, mas aqui eu realmente larguei tudo, de vez. E claro, o corpo instintivamente quer sair. Então, comecei a bater os braços, a bater os braços, a bater os braços para cima, e o que acontece? Que, pim, claro, normalmente você bate os braços e sobe, né? Mas aqui não, aqui o seu corpo não, Você está com um cinto de chumbo. com chumbo. Claro. Então foi tipo, o que está acontecendo? E eu afundei para baixo. E então, no segundo intento, foi um pouco mais. Eu estava mais consciente. A mesma coisa. Queria sair. E aí sim, eu via. Quer dizer, era como. Estava tudo dividido entre não conseguir sair, mas ao mesmo tempo eu via todas as asinhas do mar se mexendo assim, os raios do sol. Era uma. Quer dizer, tudo era. A imagem era linda, tudo assim. Mas era tipo, bom, quero sair. Então, mais forte. Não. E aí, eu estava como? Já mais perto, mas também não cheguei à superfície. E aí, sim, eu já estava totalmente consciente. Eu fui afundando, mas foi tipo, vou dar tudo de mim. E puxei super forte, super forte. Então viu mesmo e tal, mas aqui era um instinto de querer colocar o nariz para fora e poder respirar. E então eu fiquei, é que eram milímetros. Eu via milímetro por milímetro, mas não com nem o nariz eu consegui colocar para fora. E isso aí foi angustiante. Quer dizer, ali, claro, o core é a luta máxima do corpo pela sobrevivência. E já, então ali eu dei tudo de mim. Ou seja, me esgotei, não conseguia mais. E então comecei a descer, descer, descer. E, nada, era como essa imagem. Mas no momento já tudo ficou branco, 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 branco. Ei, eu me vi na luz. É que uma luz é muito difícil de descrever essa luz. E uma paz que incrível. E ali estava, e ali eu ia descendo, nessa luz e nessa paz. E acho que ali foi como ou seja, foi até aqui chegamos, porque eu já dei tudo de mim, né? E nesse momento já, quer dizer, eu sentia como se estivesse descendo, descendo, descendo. Meu amigo disse que me viu, porque depois conversei com ele. Isso, falei com ele há poucos anos, relativamente. Faz uns dois, não faz muito tempo também. Nem mesmo com ele eu tinha conseguido falar sobre isso. A gente não falou sobre isso. Quer dizer, aconteceu e nunca conversamos sobre isso. Mas enfim, aí ele realmente me disse que me viu fazendo coisas estranhas e então bom, desceu. Quer dizer, tentou me procurar e aí percebeu que algo estava acontecendo comigo e conseguiu apertar o botão para inflar o colete. E então eu subi à superfície. Aí sim eu comecei a tossir. Pronto, já estava. É como. Então me acalmei, me estabilizei e nós dois saímos da água, de mãos dadas assim. Sentamos ali numa pedra, e sem falar. Que era muito, na verdade, era grave o que tinha acontecido. Claro. Para mim e para ele, porque ele também ficou consciente das imprudências de descer com alguém que não sabe. Claro. E então, claro. E é isso. Ficamos ali, eu na pedra. Bom, nós dois. Ele foi primeiro porque havia uns amigos, mas eles estavam muito mais longe, então ele foi. E já quando eu fiquei ali sozinha. É que nem sei se estava refletindo, nem sei te dizer, sabe? É como estar como dizendo, o que é com? Saber é que nem estava consciente.
como o que aconteceu aqui. E quando eu me acalmei mais, ou, bem, eu não sei quando eu senti, bem, eu me virei, eu os vi, sim, Que forte. Verônica, quando você estava, quando desceu, não é? E estava com seu amigo originalmente de mãos dadas. sim. Naquele momento você não estava tão consciente da profundidade em que estavam ou do que estavam fazendo, porque estava tranquila, estava relaxada. Mas no momento em que ele, te solta, aí você percebe que estava em profundidade e que agora, de certa forma, dependia só de si mesma, naquele momento, e isso gerou essa situação. Talvez de estresse, muito estresse, de pânico, em que sua reação foi instintiva. Tenho que subir. E você esqueceu tudo o que poderiam ter te ensinado, talvez como apertar o botão e toda essa história, não é? Não, claro, claro. Foi exatamente isso. Pânico. Você sabe o que eu fiz assim? Foi exatamente assim, assim? E engolir e respirar ao mesmo tempo. Saber? Porque você tem o. Nem sei direito o regular. Acho que é o regulador do. Ou o respirador que você usa aqui. Então, foi engolir água e respirar ao mesmo tempo. Então, percebi isso que eu. É que eu senti tudo assim. Sim, e além disso, a profundidade. Isso foi outra grande imprudência. Eu diria que era quase 7 metros de profundidade. Isso é, para um primeiro mergulho, sem experiência, sem cilindro. Quer dizer, isso é uma. É que não posso te dizer outra coisa além de que é uma loucura. Com certeza. Quer dizer, mais imprudência do que isso não existe. Eu uma vez tive uma experiência de mergulho, mas fui com o instrutor o tempo todo. Ficamos a uns 7 metros, mas ele com cilindro e tudo, e sempre. Ao meu lado, digamos. Está atento? É. Sim. A experiência é muito bonita, mas muito intimidadora. E o que aconteceu com você deve ter sido muito intimidador. Em algum momento você sentiu e ou teve a intuição de que realmente ia morrer, ou não. Isso nem chegou a passar pela sua cabeça em algum momento? Você não racionalizou isso? Você não tomou consciência disso? É. Sim. Sim. Eu me entreguei a tudo. Quer dizer, eu não posso sair. Eu já estou indo. Sim. E você não pensou em mais nada. É como acabou. Essa foi a sua sensação. Sim. Aqui. Bom, eu sempre falo também pelas outras EQMs. É sobre a angústia da morte. Por quê? Tem aquele momento angustiante em que você está se afogando, se afogando, se afogando. Mas, uma vez que você atravessa isso, há muito mais. E então vem essa paz, essas sensações. No meu caso, foi aquela luz branca envolvendo, que envolveu tudo, sabe? E me envolveu também. E a partir daí era. Quer dizer, eu não pensei mais em nada. Eu só estava imersa naquilo. Quando você entra nessa luz branca, há um silêncio total. É como uma sensação de silêncio, não é? De como de solidão, de certo modo, mas ao mesmo tempo se sente como se houvesse companhia. É uma coisa estranha, porque, é interessante, mas eu já ouvi vários relatos sobre isso, e normalmente essa luz, é mais do que uma luz. É como a gente pode representá-la como uma luz para que as pessoas entendam, mas essa luz, a gente sente que é como se fosse consciente, como se tivesse inteligência e como se gerasse uma sensação, muitas vezes, de plenitude e de amor profundo. É algo realmente difícil de descrever, não é? Não dá para explicar com palavras. Eu já disse que fiz meditações muito profundas, muito, muito mesmo. E estive perto de sentir essa sensação, mas nunca é exatamente igual. É que é muito difícil o que não sei te explicar tão bem. É como uma paz que se expande ao mesmo tempo. Ou seja, é que talvez seja isso. Você é consciência. Você é luz, pura luz, sabe? Você sente que, mas não está. Você está no corpo, ou seja, sente o corpo. Eu sentia as sensações de descer, o frio, tudo, mas ao mesmo tempo era aquela luz e aquela paz branca incrível. Você, vivendo essa experiência ali, sentiu em algum momento que havia outras pessoas ou viveu isso sozinha? A sensação foi de estar sozinha nessa luz? E outra coisa que eu queria te perguntar, a sua percepção de tempo, mudou? Você conseguiria definir se foram minutos que tu sentiu como se fossem horas ou foi como uma fração de tempo? É difícil definir o tempo, né? Sim. Não posso te dizer um tempo concreto,
Talvez tenham sido instantes, não foram, foi. Sim, não, é que realmente não consigo te definir, de verdade. Hum, Também não foi muito, muito tempo, mas foi um tempo. Porque entrei ali 3 vezes, então não. Quer dizer, mas não posso te dizer o tempo exato, isso eu não. Henrique, você, eh, pelo que entendi, teve dificuldade em compartilhar essa experiência com mais pessoas. Por muito tempo você ficou como guardou isso pra si, ou talvez para pessoas mais íntimas? O que te motivou a compartilhar com outras pessoas e publicamente, como está fazendo agora, essa experiência e outras experiências que vamos compartilhar nesta entrevista? Qual foi o seu fator motivador? Claro, olha, nessa primeira experiência aqui eu nem sabia o que era uma experiência de quase morte, para ser sincero. Então, contei para os amigos em quem eu mais confiava, né? Para as pessoas mais próximas. É porque, além disso, claro, quando voltei para. Naquela época eu morava em Valência, e quando voltei para casa, morava com. Eu estava com uma amiga, que era, ou seja, uma amiga íntima, sabe? E então ela ficou me olhando e disse: Olha, ela disse, o que aconteceu com você? Quer dizer, você não é a mesma pessoa, sabe? Não sei o que aconteceu com você, mas igual você não está. E então, aí comecei a contar mais sobre isso e outro amigo me disse: O que você está contando é uma experiência de quase morte. Quer dizer, o que você viveu é grave. Quer dizer, isso eu já sabia da gravidade, mas foi aí que comecei a tomar consciência e também comecei a pesquisar mais coisas. É interessante o que você coloca sobre essas mudanças profundas que acontecem depois das experiências de quase morte em muitas pessoas. Na verdade, há, há casos, eu mesmo já conversei com pessoas que tiveram EQM e que se gera uma sensação de alienação, como se não se reconhecessem, depois olham no espelho e se acham um pouco estranhos. Acontecem situações bem particulares e também nas relações com as pessoas. A maneira de conduzir os relacionamentos muda. Inclusive, bem interessante, mas há um percentual alto estudado de divórcios. Após EQM, veja só, isso influencia até mesmo nos relacionamentos de casal. Foi isso que aconteceu comigo. Olha só, tá vendo? Sim, é que eu voltei. Sim, claro, você volta para um mundo que é o seu mundo, mas ao mesmo tempo você já não é mais quem era antes dessa experiência. Então você é a mesma, aparentemente, mas é uma estranha. E aí não se encaixa. É como um molde no qual você já não se encaixa mais. Você era um molde e agora não se encaixa ali. E então foi como enlouquecer no sentido de que voltei. E acho que fui eu mesma mais do que nunca. Porque o que eu disse foi fora da minha vida. Não falei exatamente assim, ó. Mas é como o relacionamento acabou, né? Sim. Porque eu tenho que estar vivendo um relacionamento que estou vendo que não é, sabe? Ou não quero estar, mas não tive coragem de terminar. Então talvez ali eu tive a força de dizer não, não quero continuar. E com as minhas colegas de apartamento aconteceu a mesma coisa. Não por nada é que eu sentia que aquele não era o meu lugar. E por isso decidi ir embora. Ou seja, você começou a fazer uma mudança de vida, de base, digamos, que você tinha adiado. Sim, bastante radical. As pessoas são difíceis, você tende. As pessoas ao seu redor dizem: o que está acontecendo comigo? Claro, claro. Meus pais diziam: claro, e além disso, isso me custava dinheiro, né? Como sair antes do fim de um aluguel, ou exceto. Claro, claro. Sim, E quando você contou para seus pais, para sua família, seus irmãos, para a família mais próxima, como eles reagiram? O que eles pensaram? não, quer dizer, com a minha família foi tranquilo, sabe? Na verdade, meu pai não é tão espiritual, mas já viveu experiências muito intensas e minha mãe sim. É mais espiritual e também já teve experiências. Então, não me senti nem julgada, nem mal, nem nada disso. Só que eles me viam como essa loucura de estar fora de, quer dizer, da minha vida. Quer dizer, meu pai me disse: "O que está acontecendo com você?" Claro, porque você sabia? Além disso, a questão do dinheiro, como te disse, era como se tudo estivesse junto. E no final eu falei: "Não, fiquem tranquilos, está tudo bem." Uhum. E acabou dando tudo certo. No fim, tudo saiu bem. Vamos ver. Depende de como você entenda, porque depois não parei de ter experiências de quase morte, mas
Mas sim, acho que voltei a ser mais eu, a me conectar com a minha essência. E, com partes perdidas, pelo menos me senti melhor, sabe? Mas, no final, eu estava com outras amigas, outras pessoas, ou mais afinadas, ou de outra forma, que me faziam sentir melhor. Claro, você voltou à essência e não tanto ao personagem que foi construindo ao longo da sua vida. Claro. Bom, eu quero te dizer, bem, eu ainda estava muito louco naquele momento, não acredite. O que acontece é que a sensibilidade aumentou. Eu notei isso bastante, saber? Sempre fui muito sensível e consigo perceber muita coisa, mas a partir daí, percebi as emoções dos outros com muita clareza. Já. Você começou a ser mais, empática e se conectava a partir de uma empatia muito profunda. Você sabia quando alguém estava mais triste ou quando tinha um problema, mesmo que não estivesse expressando isso verbalmente. Claro, na verdade, era assim, eu ia no trem e talvez percebia as coisas e tal, e outra, sabe? E eu percebia muito até as pessoas. Depois isso começou a acontecer com amigos próximos. E então eu sentia algumas coisas e com eles, bom, sentia algo, coisas muito diferentes. E no final eu perguntei, eu disse, bom, para um em específico eu disse, olha, estou sentindo isso. Digo, você está bem? Porque estou percebendo algumas coisas. Eu disse, já não sei se são ou não são, mas o fato é que estou percebendo e não, porque é como se eu não parasse de sentir isso. E foi tipo, como você sabe? Saber? Porque, às vezes pode haver coisas que estão muito escondidas dentro da pessoa, mas eu consigo perceber. E era real. Era real. Olha só, Então eu. sim, veja só. Bom, existem algumas páginas, existem algumas plataformas. Há uma plataforma nos Estados Unidos, não me lembro agora o nome, que tem, milhares de casos documentados e há estudos e pesquisas. E lá eu vi que também há uma porcentagem não pequena de pessoas que, relatam que depois de sua EQM despertaram certas sensibilidades psíquicas nelas, veja só. Sim. Não, não, uma porcentagem muito pequena. Como mudou a sua relação ou sua impressão sobre o que poderíamos chamar de espiritualidade com depois dessa experiência ou esse tipo de campo, digamos? Claro, eu diria que, embora que sempre fui, diria que sempre fui muito espiritual, que depois, com a carreira, com a medicina, com tudo, a mente ficou muito científica. Então acho que fechei um pouco a porta para a espiritualidade. E, E então eu era até contra, não? Porque bem, uma pessoa que, bom, agora o YouTube e tudo está aí para todo mundo, tudo tal, mas no começo, quando tudo isso e faz relativamente, não faz tanto tempo, relativamente não, faz tanto tempo, mas no YouTube, bem, não era o que era agora, né? Então havia algum vídeo. E vi uma garota que na ressonância dela dizia, bom, é que eu, com esclerose múltipla, né, tenho lesões tal, mas é que eu não tenho nada, sabe? E eu discutia, tipo, não ter nada é que as lesões desapareçam. Quer dizer que eu escrevia, comentava as coisas, me respondiam. Quer dizer, era um pouco como muito cortante, taxativo, não era nada científico, estrito, sabe? Então acho que com isso, com cada experiência, o que se abriu para mim foi cada vez mais a espiritualidade, que talvez antes eu já tivesse, mas o que aconteceu foi que ela se abriu e se potencializou muito mais. Interessante. Olha, Vero, e, bom, você teve mais de uma experiência, Renata. O que aconteceu depois? Quanto tempo depois você teve outro tipo de experiências que poderia relacionar com as EQM ou diretamente com EQM? Foram 7 anos depois. Já tinha passado bastante tempo. Sim, mais ou menos 7. Quer dizer, a esclerose múltipla é verdade que depois tive surtos muito graves, mas o mais grave, não, passou mais tempo. Quer dizer, eu tive surtos muito graves e o, o grave, que foi o que me deixou com o problema de disfagia que afetou o bulbo, esse foi em 2020. Já faz uns 5 anos. Sim. E o que aconteceu aí? Bem, o que aconteceu aqui é que, bom, com esse surto, minha mobilidade foi afetada.
Por um lado, bem, iam me internar por causa porque também era grave, pela falta de mobilidade, pelo que aconteceu comigo. Mas de repente, na noite da internação eu estava jantando e tosse, 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 tosse. Quer dizer, era uma pera e um iogurte, que também não era nada estranho, né? Comecei a tossir, tossir, tossir. Depois de manhã, mais tosse, mais tosse, mais tosse. E já estava ficando muito, muito estranho. Comecei a piorar, engasguei. Foi isso. Quer dizer, vamos correndo, né? Né? Fizeram uma ressonância, dava para ver as lesões que eram. Ou seja, eram muito altas e no bulbo. Então, ali estão os centros vitais. Isso afetou minha deglutição e eu também não conseguia respirar direito. E isso foi muito grave. Então, aqui mesmo, correndo, fizeram plasmaférese em mim, que é um tipo de diálise, em que retiram os anticorpos do corpo para tentar que parem, para removê-los do sangue, para que parem de me atacar, para diminuir a inflamação, né? E nada, depois aqui me surpreendi, mas eu estava tão mal. Já te digo que é tipo, bom, tá certo, né? Também fiquei assustada. Não sei, me impactou, me surpreendeu, mas é que eu estava tão mal e com tanta coisa que era, meu Deus. Então, aqui, a experiência que tive, não é uma experiência. Para mim, não é de quase morte. É que me vi como flutuando no teto do quarto onde estavam os médicos, porque passei mal em um momento da plasmaférese. Então, eles estavam segurando minha mão. Ou seja, eu os vi e me vi de cima do teto, olhando tudo para baixo. E, isso em que já quero te dizer, me impactou. Mas não senti que fosse morrer ali, sabe? Tipo, estavam acontecendo coisas estranhas comigo e tal, e então, pelo contato das pessoas, das enfermeiras e do médico que estavam me segurando, foi como se eu voltasse para o corpo, sabe? E aí, isso sim, que a partir daquela noite, e como foi mais a internação, foi com. Que dia é que foi? Mais de um mês, foi muito complicado. Então, a partir daí, durante as noites, isso sim que, ou seja, continuou piorando e não todas as noites, mas sim muitas, e não diria quase todas, mas grande parte delas, eu atravessava o túnel, sabe? Então, sim, aqui é totalmente diferente, não tem nada a ver. Era isso que eu ia te perguntar. Se era muito diferente da primeira experiência. Não, porque para mim isso é uma saída do corpo, sabe? Bom, diferente da primeira vez, do mergulho, Claro, era isso que eu ia te perguntar. muito diferente também. E eu te digo, eles se parecem, né, na luz branca. Porque a luz branca, aqui aqui o que eu via era o túnel. Era um túnel preto e no final estava a luz, Como a gente imaginaria um túnel, basicamente. como aparece nos filmes. Um túnel preto e eu via como pontinhos brilhantes, assim, como se fossem estrelas, que eram, mas muito. Ou seja, como algo brilhante e a luz no final do túnel. Ah, erro. Então, quando eu chegava, quer dizer, é a alma que chega. Então, eu chegava lá e me empurravam. Ou seja, só posso dizer que me devolviam ao corpo. Você sentia como se te puxassem de volta para o corpo? Eles me devolveram ao corpo. Já. É que não posso dizer, é que eu voltava. Não, não, não. Era como se me devolvessem. E de repente, como se fosse. Olha, o que você dizia que era diferente, então essa experiência extracorpórea que você teve, que você se viu como de cima, não é? Sim. Que é como também o que relatam, bom, há EQMs que falam dessas experiências extracorpóreas. Ah, Interessante, porque vejo que as suas experiências, as que você teve, foram um pouco de diferentes tipos de experiências extracorpóreas, ou seja, desculpe, de EQMs. Porque há pessoas que relatam ter tido essa experiência de ver o próprio corpo de cima. Há outros que relatam o túnel, há outros que não relatam o túnel e estão em um estado. Há outros que veem, que se envolvem em uma luz branca, como aconteceu com você. É interessante porque você teve como que diferentes áreas da EQM na sua própria experiência. é que eu tenho uma mistura. Sim. E depois, no processo de morrer, é que, claro, na verdade. Bom, te conto isso por um motivo, porque acho que a morte sempre esteve presente comigo desde sempre. Acho que há muito mais. Bom, vou te contar o que eu ia te dizer sobre o processo de morrer, né? Que é quando eu estava tão mal na internação,
No começo, você se importa com as coisas materiais, com as pessoas que estão perto, se isso, se aquilo, mas quando você vai piorando, é como se o corpo fosse se deteriorando e ao mesmo tempo você vai entrando em um processo para dentro, para dentro, para dentro. Então, nem todas as mortes são assim, mas muitas são, sabe? Ou no envelhecimento, ou em qualquer doença, um câncer, algo quando é terminal, qualquer doença assim é como é um abandono, não é? Do físico. Então, ao material, no meu caso foi assim, como se tudo o que era importante na minha vida fosse se desvanecendo, sabe? No começo eu ainda pegava o celular, respondia, mas no final já não. Nem respondia mais as pessoas, mas não porque eu não quisesse, e sim porque realmente não conseguia. E aí as pessoas começaram a se preocupar um pouco, tipo, o que está acontecendo, né? Então começaram a falar com a minha família que sim, mas é que de verdade eu não conseguia. Então esse processo de morrer, quer dizer, ao mesmo tempo das EQMs à noite que isso me acontecia, que eu ligava para os meus familiares, que sabe, eu percebia, é que eu estava morrendo. Ele ligou, ali você também tem assistência no final de um processo de morte, e então, ao mesmo tempo, era como uma EQM assim, e eu também vivia o processo do desapego de uma morte lenta. Como se fosse se apagando. Devagar aos poucos, digamos. Sim, sim, Prepare-se. Quando você tinha essas experiências de túnel, né? Você tinha consciência da experiência, você entendia que, estava morrendo. Ou não tinha essa consciência. Você só via, sem julgamento, sem análise. não, aqui eu tinha consciência, sim, Ó, sim? sim, Ou seja, enquanto você se sentia no túnel, você sabia que estava terminando a experiência. sim, 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 sim. Vamos, na verdade, hum, isso. Meu marido, que estava ao meu lado, ele também achava que eu ia morrer. Bem, ele passou, foi muito angustiante para nós dois. Sim, E como. E quando você vivia essas experiências, não é? Já no túnel. E qual era a sensação geral, se você pudesse descrever? aqui para mim foi angustiante. Já. Olha, diferente de estar na luz, embaixo do mar, foi diferente. Sim, sim, tem que sim. É que era angustiante, e me mandavam de volta de lá, sabe? É como, pum, era voltar ao corpo e voltar ao corpo. Sim. E na verdade, não faz muito tempo também, a doutora Maria Belon, que é a do filme, ela foi com a família para a Tailândia, foi em 2004, chegou um tsunami lá e viveu. A mesma coisa. Uma experiência de quase morte com a família dela. Eles se separaram. Todos passaram por momentos muito difíceis e no final se reencontraram e estão vivos. Mas ela, em uma entrevista que vi, ela conta que suas experiências de quase morte a faziam voltar ao corpo de forma brusca. Ou seja, ela também não é a única pessoa também que eu ouvi dizer que relata que o retorno ao corpo foi desse jeito. Você sente muitas coisas, ok? Mas pelo menos a entrada no corpo dela também foi assim, traumática, abrupta, sabe? Não é como, ai, que placidamente eu entro no corpo com, sabe? Sim. E Tem um filme sobre isso, né? Sobre essa experiência. quer dizer, chama-se O Impossível. Ah, olha, o impossível. Sim. E esse retorno brusco ao corpo, a sensação é como quando você cai? Tipo, quando é tão brusco, quanto uma queda. Como um retorno para trás, assim. Não era, você não conseguia, sabe? Poderia ser assim, mas é tipo, bom, entra, não sei como te contar, sabe? Já. Mas era. Não. É assim, é que era um sacolejo no corpo muito brusco. Também não sei te dizer. Ei, mas era angustiante. Por que você não conseguia chegar à luz? A etapa do túnel era angustiante ou era angustiante? O retorno. Ou tentou o retorno. Mas quando você ia em direção à luz, que sensação você tinha? Era uma sensação diferente? Tipo, mais tranquilo? Sim, ali eu não tenho uma sensação ruim de passagem. Eu acho que não tenho nenhuma sensação boa nem ruim. É como estar ali, ver o túnel é como se você deslizasse assim e quase estivesse lá, mas de lá te mandam de volta. É que não se percebe uma
Me mandavam de volta, é que me mandavam de volta, me mandavam de volta. É como se fosse um portal de luz no qual você não pode entrar, fica de fora. Exato. Não, eu não podia entrar. Não. Na verdade, eu estava muito perto, mas não, eu não podia entrar. Era perto. Olha, Não consegui passar por isso. Eu estava ali, mas é que eu não conseguia atravessar. Não, sabe? Como se já fosse, né? Estar numa porta e não te deixam entrar. e você não conseguia ver nada do outro lado. Você não viu como ficou. Não, era só branca. Ela era branca, mas sim, eu percebo, quer dizer, eu sei que é. Não, me faziam voltar. É a única coisa que posso dizer. Você nunca sentiu a sensação de estar acompanhada por algum guia, algum familiar falecido ou a presença de alguém? Você sempre viveu isso como você, sozinha, na experiência do túnel, por exemplo? Sim, mas por outro lado, eu chamava à noite. Tipo, eu não estava totalmente bem, mas eu chamava meus familiares. Seu familiar faleceu ou seu familiar? Não, estão vivos, mas eu os chamava. Ah, sim, tudo bem. O papai, não sei. Já te disse que eu os chamava. E quantas experiências dessas do túnel você teve? Você teve mais de uma? Foram várias? Muitas. Sempre era igual? Variou? Sim, sempre igual, A mesma coisa. sempre a mesma coisa. Então vinham os médicos, faziam um monte de exames. Mas bom, aparentemente estava tudo bem. E de novo, olha, eu estava péssima, mas ali estava, como se estivesse bem. Continuamos. Está bem ruim? Estou estável? Sim. Que forte. E se você, quer dizer, quando você se sentia no túnel e já estava perto da luz, você tinha vontade de atravessar a luz? Você queria fazer isso? Ou não tinha consciência? Como você viveu isso? Claro. Olha, uma parte de mim queria ir embora, obviamente. O sofrimento foi que a internação foi duríssima. Quer dizer, viver isso eu entendo, que foi duríssimo. Então tenho certeza aí que uma parte da alma queria ir embora. Bom, na verdade não era só uma parte, era inteira. Mas ao mesmo tempo, eu sempre me divido em duas coisas também. Uma parte que quer morrer e outra que tem muita vontade de viver e aproveita a vida. Totalmente com as coisas. Vivo a vida com muita intensidade e também acredito que o processo é a morte. Mas uma parte de mim ali, tenho certeza que queria estar, que é a que estava indo embora, Eu entendo. Queria deixar esta experiência de vida e voltar para casa, basicamente. basicamente. Olha, e essa dicotomia que você tem começou a vivê-la depois de ter sua primeira EQM, ou é algo que você já passou por toda a sua vida? Que tem uma parte sua que gostaria de deixar um pouco este plano, o que é super válido, não é? Sim, é que eu acho sinceramente que isso também me acompanhou desde, eu acho que desde sempre, é como eu te disse, desde criança. Na adolescência também passei por períodos assim, de muita tristeza profunda, com muita vontade de viver, mas uma parte também com uma tristeza profunda. Às vezes, eu penso que algumas pessoas, como nós têm uma saudade da experiência do outro lado. É como se tivéssemos alguma lembrança. Algo fica ali. E, pelo que entendo, é tão diferente que é como sentir um pouco de saudade disso, saudade de voltar para casa um pouco. Acontece um pouco disso. Vero, e fora dessas experiências, essas foram as últimas experiências que você teve? A do incêndio em 2023. Você teve outra? Sim. Sim, tudo bem. O que aconteceu aí? Como foi isso? Por isso que eu te digo, depois eu te conto. Vamos ver, vamos ver. Isso foi primeiro. Eu tenho que rir já porque faço humor, às vezes faço piadas. De quando chega o além, tipo, olha, você já está aqui. Ou que vai ser o mais fácil, mas porque é duríssimo. Tudo o. Claro. Você está fazendo um mestrado em experiências de quase morte e no processo de viagem. Vero, e o que aconteceu aí? O que aconteceu ali? No incêndio. Conta isso pra gente. Aí está. De novo aconteceu a mesma coisa, porque eu estava vivendo situações que também não queria viver. Era como um desconforto numa casa. Enfim, me mudei, troquei de casa.
E né, o que aconteceu foi que no terceiro dia, na casa nova, fiquei sozinha, porque meu marido, justamente na noite anterior, foi ao aniversário do pai dele, foi para a casa dele porque queria estar com ele e tudo mais, e eu disse, bom, então eu fico... Foi ruim. E naquela noite, de madrugada, que começo a ouvir gritos. E, sabe, como gritos? Ok, eu não estava totalmente dormindo e os ouvi. Eles se acalmaram, depois volto a ouvir, e então me parecia que vinham da rua, mais um pouco, de fora e do lado direito, como na rua, à esquerda. Nada. Mas o que acontece? Que o mesmo começo a ouvir mais gritos e aí foi tipo, bom, vou ver. Então digo, vou para a sala e olho pela janela, que dá mais para essa área, e eu vejo. E o que aconteceu ao abrir a porta? Que as chamas estavam na minha frente. Então foi como, claro, foi, oh meu Deus, eu disse, meu Deus, não é ali, é aqui. Eles foram vistos atrás da janela. Ou seja, eu abri a porta, tinha o banheiro, e no banheiro tinha uma janela, e atrás dessa janela estavam as chamas. E isso era. Você morava em um apartamento, em uma casa? Era um oitavo? Em um apartamento, em um andar, no 8º andar. Ainda mais complicado. Sim. Então, o instinto ali, o instinto se ativa. Aqui não é que você para pra pensar que agora vai ficar zen. Não, é sobrevivência pura e simples. Então, eu tinha a roupa justamente numa cadeira ao lado, me vesti correndo e tentei sair correndo, mas aquela fumaça me queimava por dentro dos pulmões, de verdade. Eu respirei aquilo. E é que aquilo era como, sabe? Eu fazia assim como é que queima tanto, que você começa a arder e começa a se sufocar. E aí já não consegue mais respirar também, porque quando você respira fumaça, ou você tem oxigênio em fluxo alto, que é o tratamento quando você se intoxica num incêndio, ou respirar normalmente. Enfim, não dá, né? E nada. E a proprietária que morava na frente me ligou. Ela já me disse. Os bombeiros falaram: olha, vai para o último quarto, coloca toalhas, molha elas, né? Tudo aquilo que se recomenda. Bom, o que dizem que se deve fazer em um incêndio. E claro, mas enquanto isso, a fumaça já estava em todo lugar, então enquanto eu pegava as toalhas, molhava. Mesmo que você tente não respirar, no final você acaba tendo que respirar alguma coisa. Depois coloquei as toalhas ao redor da moldura e tudo, mas pelos lados, o fumaça continuava entrando e as janelas, por causa do vento, né? A casa tinha janelas atrás e na frente, então a fumaça. O vento vinha na direção. Da minha janela, da que estava a Abby, não podia. As outras estavam com as chamas. Então eu tinha que ir para as opostas. Então ali o vento vinha na direção, né? Fazia um U, digamos. Então para mim chegava o ar que estava, o pouco que eu conseguia respirar, não era ar normal. Também estava com fumaça por dentro e por fora. Não sei, claro, entrava fumaça pela porta e pela janela, além disso. Exato. E você não podia sair pela janela porque estava no 8º andar, basicamente. Você não pode sair. Não. Então eu via tudo lá embaixo, as ambulâncias, os bombeiros, as pessoas, a rua, sabe? E então a lua estava lá, dava para ver super bonita, sim, as estrelas, a montanha, de verdade. Era como, de novo, era um pouco como no mergulho. Tipo, que coisa linda, que bonito. Porque era incrível o que eu via para cima, mas para baixo. Era todo o movimento. Mas o que você via pra cima? Era algo que já estava vendo como sua alma? Ou realmente havia uma noite bonita? Só pra entender. Não, isso era real. Isso era real. Ah, ou seja, era uma noite linda que você estava vendo. Sim. Então, mas enfim, eu estava dividida entre a beleza de uau, que lindo, e o que está acontecendo e como estou ficando mal. Então, no final, realmente percebi que estava indo embora. Quer dizer, no final, era como uma bolha que subia para cima. Como foi? Como assim? Isso, bem, claro. Aí entrei em pânico. Por isso sempre insisto na questão da angústia da morte, porque me parece muito importante ter consciência, sabe? No processo de morte, seja ele rápido ou seja lento. Porque chega um ponto em que pode ser que se sinta, né, que se sinta isso. E se a pessoa tem consciência desse processo, pelo menos para mim, nessa terceira vez, eu entrei em pânico.
claro, porque me vi ali que não posso sair, não posso escapar, nada, estou no 8º andar, não posso pular, não posso fazer nada. Então, mas foi como, de nada vai adiantar entrar nisso em manter o pânico ou o estresse. Porque o que vou fazer é consumir mais. Ou seja, vou ficar muito mal, vou consumir mais oxigênio e vou ficar pior. Certo, me acalmei e me tranquilizei. Então, Peskin, para qualquer pessoa, acho que deveria ser, eu diria que quase imprescindível, ter consciência disso, sabe? Porque para mim aqui me ajudou o que aconteceu das outras vezes, é que você passa por isso e você se entrega, é uma aceitação rápida da morte. Você não sabe o que vai acontecer, mas é uma entrega e e aqui é difícil, eu sobre a morte, como a morte não existe e tal, vamos ser felizes. Quer dizer, eu entendo e respeito isso. Na verdade, pessoas que eu amo muito dizem isso assim. Mas para mim existe esse processo antes, sabe? Então é muito importante dar atenção a isso em todos os sentidos. Hum. Mas em todos, até mesmo, né, antes daqui na vida. Porque estar consciente aqui, poder chegar a esse ponto em paz, sem coisas pendentes, sabe? Sem emoções presas no corpo por questões mentais, coisas assim, vão fazer com que a passagem de qualquer pessoa seja muito mais fácil, entende? Que a evolução seja contínua e que não fiquem coisas presas, porque depois. Aqui tem gente que acredita em reencarnação, né? Aqui cada um pode pensar o que quiser. Eu realmente acredito na reencarnação. Vamos lá. Acredito nisso desde criança. Ou seja, acredito na existência desde que era criança na reencarnação. E que quando alguém falece, é como se sua casa fosse ou seja, você volta para as estrelas, né? É isso que eu penso. E, bem, é isso que esse processo pode ser dificultado pela falta de atenção a esse ponto. E me parece super importante. Super importante. Na verdade, já falamos sobre isso aqui em algum momento. E veja só, eu também entendo que se a pessoa, quando alguém parte, vive como uma primeira etapa ilusória. Então, se você está, se você não tem lucidez, não tem clareza, pode ser que você viva uma ilusão não tão positiva. Aquele que acredita que merece o inferno e que vai para o inferno porque acha que merece, vai viver o seu inferno por um tempo, até que tome consciência de que está criando isso. E por isso também é importante partir tranquilo, partir em paz e soltar, porque soltar e se entregar é o que dá a liberdade, né? De viver a experiência em plenitude e tranquilidade. Por isso, muitas vezes, as pessoas, quando estão em processos já terminais, muitas vezes estão lutando, aguentando, porque, por exemplo, falta alguém de quem querem se despedir, ou que querem ver pela última vez, ou de repente tem medo de partir e vai alguém que pode compartilhar com elas e explicar como é o processo, e então elas relaxam, soltam e partem. Minha mãe faz isso, acompanha pessoas em estado terminal e as orienta, as ajuda nessa última fase, e aí elas soltam e partem. É muito mais, é libertador. Sim, sim. É que, na verdade, acho que é isso que estou fazendo de certa forma. E o que vou fazer? Ó, sim? Porque, sim, é que eu acho que sempre fiz isso no hospital. Sempre estive em situações que aconteciam, ou que aconteceram mortes. Então, sim, eu estive acompanhando, sabe? Eu segurando a mão, ou disse para a família: fiquem tranquilos, isso aconteceu, não se esperava que acontecesse. Digo, mas o seu familiar não ficou sozinho, sabe? Havia pessoas, estávamos com ele. Ele partiu acompanhado, sendo acalmado, não é? Então, é que eu acho que é isso que eu fiz. Continuo fazendo de outra forma. E é que vou me especializar mais, porque vou estudar tanatologia, minha tese e o acompanhamento no luto, ou seja, no final da vida, né? Sim. Porque todas as circunstâncias aconteceram, é que a morte não me deixa.
Claro. Quer dizer, não me deixa de. Não, me deixa. Grande inspiração aí, Elizabeth Kübler-Ross. Para quem não a conhece, recomendo que pesquise um pouco. Muito, muito interessante o trabalho dela. Como psiquiatra e... Bem. Ai, sim, desculpa, desculpa. Não, não, sim, sim. Sim, sim, não, o trabalho dela é incrível. Eu conheço, já li? Sim, sim, sim. E é muito recomendável, porque ela, como médica, também era muito sensível, conseguia perceber. E, e não com as pessoas como com os desenganados, ela conseguiu muitas coisas. Ela os acompanhou como de alma para alma e de coração para coração, não é? E além disso, ela trouxe também essa visão científica Claro, em estudos. para sua época, né, ela também teve muitos detratores e muitos confrontos ali, mas enfim, lutou, né, foi coerente com o que acreditava e ajudou muitas pessoas. Ou seja, se existe um céu, Elizabeth Kübler-Ross o merece muito bem. E depois, bem, isso também tem a ver com o que você está me perguntando, que é por que compartilhar isso agora? Porque tem tanta coisa que no começo que eu compartilhei com o Inti, com os amigos ou com as pessoas mais próximas. Mas depois do incêndio, que é que tem? Bem, os bombeiros chegaram só no final, né? No momento em que eu já estava indo embora, é, porque isso restavam, enfim, já peguei o celular para me despedir da minha mãe, ia mandar um áudio de despedida para que ela enviasse para as pessoas que eu mais amava, sabe? E ali eu sentia um amor profundo, um amor muito grande. Era isso que eu ia te perguntar. Como foi a última etapa antes do seu resgate, por assim dizer, que você viveu? Você sentiu novamente aquela sensação de luz? Ou foi apenas uma sensação corporal de encontrar paz naquele caos? Aqui eu comecei a me dividir, sabe? Eu estava, embora visse aquilo lá em cima, ou seja, era como se eu já estivesse indo embora, estava como flutuando, já estava indo. Então, o mesmo voltava, embaixo aconteciam coisas que já não tinham mais nada a ver comigo, sabe? Como se estivessem se afastando, se afastando. E eu estava como indo para cima, para cima, para cima, com o céu e as estrelas. Ou seja, eu acho que a alma já estava deixando o corpo, sabe? E quando você começou a viver essa experiência que você define como a alma deixando o corpo, essa sensação de estresse ou de angústia ou de pânico Não, diminuiu. não. Eu passei por isso antes. Ao passar por isso, ao aceitar a morte, ao perceber que daqui eu não podia sair, é que eu realmente não podia sair, sabe? Porque eu não vou pular, não. Bom, você pode pular e se suicidar. Tem gente que, quando não aguenta mais, pula. Sim, não, sim, sim. Aqui eu não ia fazer isso, decidi não fazer. Então, bem, passei por essa angústia, por essa transição ali, e depois aceitei a morte. Então vem a serenidade. E a partir da serenidade comecei a sentir. E sentia o amor pelas pessoas que eu amava muito, pela família, pelos amigos. Você teve esse tempo para conseguir se conectar com isso naquele momento? Sim, senti amor, amor, muito amor e gratidão. Olha, Sim, muita gratidão. você nunca chegou a ter aquela experiência de retrospectiva da vida, em alguma das suas experiências? Não, não, mas, mas, faz relativamente pouco tempo que eu diria que é como fazer uma recapitulação. Agora mesmo estou nesse processo, recapitulando minha vida. E, e não sei como dizer, é como. Mas agora me sinto nesse ponto, de ver toda a minha vida daqui para trás, e de pensar no que deixo para trás, há coisas que precisam ir embora. E o que é o novo? E o novo tem muita presença da morte e do acompanhar. Claro, eu tenho a sensação, conversando com você, de que você ainda está processando toda a experiência. Acho que você ainda está vivendo isso intensamente. Quer dizer, tudo o que implica a sua. Não, o que implica a sua vida, não é? Como olhando para trás, porque também é muito particular o fato de ter tido tantas experiências intensas e estar aqui, não é verdade? Sim? Não, não, e eu quase morri. É que constantemente eu tenho que. Quer dizer, FASPO, quer dizer, é que constantemente a morte está. Pairando por aí. É como se ela me conectasse e me tocasse, muito fortemente. Então, sim, estou processando uma, quer dizer, sim, uma morte literal neste momento. Depois de ter vivido todas essas experiências tão intensas, não é verdade? Porque, veja, a maioria das pessoas já teve, né, uma EQM na vida. Duas já é raro, mas ter
tantas experiências é incomum. E por isso mesmo eu queria te perguntar se o fato de tê-las vivido talvez te faz entender ou te permite deduzir ou sentir que talvez isso tenha a ver com o plano da sua alma. O que há nisso? Como você sente isso? Como você vive isso? Sim, exato. Acho que, acho que sim, que é a alma que está querendo ou viver essas experiências para a sua evolução. É porque com cada experiência há uma mudança muito grande. Chame de, sei lá, expansão de consciência, tanto faz. Você não se encaixa nesse molde, sabe? Se eu já tinha um molde mudado, outra coisa, muda diferente. É, coisas voltam a sair da minha vida que eu não queria, que estavam, ou seja, estão só por estar. Eu não fui capaz de me desprender delas, sabe? Eu não tive força suficiente para enfrentar e dizer ou fazer. A alma não. Em que não sei se é o caminho da alma que encontra seu jeito, assim. E, mas depois, ao mesmo tempo, isso me conecta muito com a vida, com o processo de viver, com a beleza, com aproveitar cada momento. Então bom, quando eu estive, bom, em 2015 que eu também passei por uma fase ruim, também foi uma época muito ruim por causa dos surtos. Ou seja, sim, realmente, estive como, na verdade, eu não tive uma trégua, as tréguas foram curtas, né? Bom, então eu estudei fotografia e acho que também com a fotografia encontrei uma forma de mostrar beleza, mesmo em processos muito difíceis, mas que se veem, se movem, mas ainda assim a beleza, sabe? É uma forma de mostrar realidades que não são vistas, de acompanhar e de estar ali com as pessoas, né, sabe? E em que áreas você está abordando isso? Sim, agora mesmo é naquele projeto de diálise, transplante e doação. E é a visão, como sempre estive do lado da medicina, né? E eu sempre digo que a gente vai ao médico e talvez você fique lá 20 minutos, 15, 10, não importa, certo? O dia tem 24 horas. Então, o lado humano, essa parte é humana. Mas você vai lá, te atendem, né? Ou o tempo que durar, tanto faz. Ou se for uma internação, não importa, é um tempo específico. O dia e a vida. De cada pessoa tem muito mais do que isso. Então, agora as fotos são de de, bem, de como se vive, por exemplo, a diálise, que é um processo difícil, a família, desse ponto de vista. E, claro, a doação. Então, é viver tudo isso com consciência e gratidão. Até mesmo os familiares que nesse momento, tomam a decisão. É muito difícil, né? Então, são fotos, mas com muita consciência. Não é, faço o transplante e pronto. É, a partir da gratidão, de honrar o processo, de honrar a outra pessoa, de desejar que a outra pessoa tenha uma passagem em paz, de agradecer a ela. Sim, é um processo com consciência e é isso que estou fazendo. Uau! Um trabalho muito impactante, muito potente, muito, muito bonito, além disso. Sim, Muito, sim, muito. Muito, muito da alma, não é? Poderíamos defini-lo assim. sim, Muito, muito a partir de uma sensibilidade profunda. sim. Que bonito. Vero, e você já teve a oportunidade de compartilhar com outras pessoas que tenham vivido uma EQM? Você tem essa possibilidade? Porque, por exemplo, entre médiums é divertido porque a gente conversa. E, bom, acaba compartilhando experiências, vendo as semelhanças ou não. E um faz perguntas para o outro e isso acaba sendo interessante. Agora, o que acontece com o pessoal da EQM? Você já compartilhou? Sim, sim, sim. E como foi isso? Olha, ele se chama David Payá. Ele também já entrevistou muitas pessoas. Publica a gente também no Além da Consciência, porque ele já fez isso. E estamos fazendo junto com ele. Então, nos reunimos uma vez e agora vamos fazer a segunda sessão. Então, é isso. Somos vários. Todos nós que já compartilhamos a EQM. E, na verdade, coincidimos em algumas coisas, às vezes pensamos diferente. Cada um tem seus próprios matizes. É muito curioso. Tem alguém com quem você acha que coincide muito, que é muito parecido? Sim, muito parecido no sentido de ter vivido como eu. Você vê a experiência, o sei lá, do túnel ou da luz. E aí você ouve o relato, né?
e é igual ao seu. Isso foi o que me surpreendeu, a do mergulho. Quando cheguei, porque o hospital estava funcionando em Cádiz, então, quando cheguei lá, contei porque há rodízios, então fiquei na UTI. Quando estive lá, contei aos colegas o que tinha me acontecido mergulhando e tal. Então, e eles disseram, não posso acreditar que uma garota, quase da minha idade, na mesma época, passou por isso lá mergulhando. Aconteceu exatamente igual com ela. A história, enfim, é que tudo foi exatamente igual. Mas aí se complicou. Ela desenvolveu uma pneumonia bilateral, né? Foi internada na UTI e lá faleceu. Mas é que era tão igual. E acho que, no meu caso, poderia ter acontecido o mesmo. Claro que sim, você esteve no limite. Se o seu amigo não descesse, Exatamente. A mesma história. E eu não sei se tive ou não tive. É que já te digo que eu estava morta em vida. Saber, eu estava tão mal antes, que um pouco mais tanto fazia. Então, é isso. Se teve um pouco de posição fetal, se fisicamente já era, pois é, eu passei por isso, passei e pronto. Mas enfim, acho que eu ficava meio impressionada de tão igual que era, e não era o meu momento, claro. claro, Vero. E se você pudesse fazer um paralelo entre a Vero de antes da primeira CM e a Vero de agora, quais são as principais diferenças que você vê em si mesma? A humanidade, O olhar. sim. A essência, para mim, é o mais importante, que é de cada pessoa. É como ver o coração das pessoas, que antes eu já conseguia ver, mas agora é como se fosse a partir da simplicidade, com muito mais humildade, muito mais real, eu diria verdadeiro. Não quero dizer que eu não percebia, ou seja, que talvez às vezes, como pinceladas, isso viesse à tona. Às vezes eu percebo como, ui, isso é do antes, mas não. Acho que é uma conexão muito pura de alma para alma e de um acompanhamento que realmente eu entendo. Eu entendo isso. Ou com familiares também. Para mim, os familiares também são muito importantes. Eles precisam estar em paz. Bem, eles precisam. O ideal seria, durante todo o processo, porque eles também sofrem muito, uma pessoa vai embora. E é verdade, existe essa paz e o caminho que continuam a seguir. Às vezes você pode se prender mais ou menos às circunstâncias e tudo mais. O ideal seria como a evolução da alma tranquila, em paz, e seguindo o seu próprio tipo de caminho. Mas às vezes a família, que também sofre muito, pode acabar retendo ou dificultando um pouco esse processo. Então, a compreensão aí também é muito importante. E imagino que as prioridades da sua vida mudaram bastante, não é? Antes e depois. Sim, e continua mudando. Sim, vão mudando. Mas eu sinto que você ainda está vivendo o processo, né? Como se ainda estivesse processando tudo isso. Porque não me deixaram. Quer dizer, porque a morte, como te disse, continuo. Não são 3 pedidos de pessoas próximas à morte, mas sim situações em que a morte está por perto. Então, está me tocando. Portanto, sim, estou atravessando esse processo. Até hoje, vamos. Se você tivesse que definir a morte em uma frase, como você a definiria? Eu diria que a morte é uma passagem de luz circular. Explique. Eu diria, porque é um caminho de ida e volta, é como um círculo. Como se você fosse e depois voltasse, e fosse de novo. E bom, vai chegar um momento em que talvez ou você se torne o círculo em luz e volte para a unidade e seja um só. Mas é como uma passagem. Você vai, vive, como se iniciasse e finalizasse. Interessante. E depois eu posso te contar mais sobre a terapia regressiva, porque também já fiz muitas sessões e tudo mais. Então, em determinado momento, vivi o instante da fecundação, a alma quis ir para esse momento. O que mais me impressionou é que a mesma luz, né? Ou seja, o momento da fecundação, né, tem a mesma luz branca do momento da morte. Saber? Então, até mesmo com isso, faz sentido, porque você começa com uma luz e termina com uma luz. Veja, ou seja, é como se a entrada e a saída da experiência fossem pela mesma porta, por assim dizer. Sim. E, na verdade, fisicamente isso existe. Forma-se a coroa.
radiada. Há uma reação ao redor do óvulo, com o zinco, que aqueles que gravaram isso mostram que tudo fica branco ao redor do óvulo quando o espermatozoide entra. Então, acredito que essa reação e essa luz são reais. Portanto, é a porta de entrada, mas a mesma luz branca é a porta de saída. Às vezes eu penso que a própria perspectiva do túnel com a luz no final é como o canal de parto também. É como entrar em aham, que loucura. E você, o que você pensa agora? Por que você acha que, de repente, agora há vários canais expondo esses temas e eles estão sendo aceitos? A comunidade médica também se abriu muito mais. De certa forma, contribuiu para isso. Porque, bom, não sei como é na Espanha, mas aqui no Chile, os médicos sempre são vistos como autoridades, não é? Então, eu imagino que o fato de haver alguns médicos que abordam isso seriamente acaba dando certo peso à comunidade. Tem se aberto mais para ouvir esses temas com um pouco mais de respeito ou talvez dando o espaço que talvez mereçam, não é? E não sendo tão céticos. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque eu acho que deve ser nos últimos 4 anos. Não creio que seja há mais tempo, certo? Sim, claro. Talvez seja. É, porque todo mundo fala sobre a mudança de consciência, não é? Se está acontecendo ou não, se é real ou não. Acho que agora essa mudança já é coletiva. É verdade que todas as opiniões são. É verdade, todas são válidas, mas quando vem do mundo científico, não é? Como? Né? Que talvez você diga a CRED, mas não sei se deveria ser assim ou não. Mas enfim, a questão é que a CRED, como se fosse possível, que você acredite que a credibilidade seja maior, não é? E além disso, bom, acho que há muitas coisas. Eu sempre digo que a espiritualidade é ciência ainda não descoberta. Almira La Fé. Obrigada. Estamos em um momento com até mesmo com a física quântica e com muitas pesquisas científicas que estão compreendendo mais sobre a consciência. Ainda há muitas coisas inexplicáveis. Ainda não fazemos ideia do que vai acontecer, quanto vai mudar. Quer dizer, na verdade, acho que estamos em um ponto zero, sabe? E isso, para mim, acho que a mudança já está aqui e acredito que isso vai iniciar o verdadeiro despertar da consciência. Como antigamente, foi acontecendo aos poucos. Mas me parece que agora está aqui e é já. Ou seja, você está dizendo que isso está apenas começando. Acho que sim, sim. Inclusive, acredita-se que a consciência está alojada nos campos eletromagnéticos do corpo. Falta. A resposta da individualidade pessoal de cada pessoa. Isso não. Vero, o que você diria para uma pessoa que, que está vivendo uma experiência terminal, que está prestes a partir? O que você diria para essa pessoa? O que você diria para os familiares ou para alguém que talvez esteja assistindo a esta entrevista e tem um familiar que já está em estado terminal? O que você diria para essa pessoa a partir da sua experiência de estar lá, de viver essa experiência que poucas pessoas viveram? Sim. Olha, com relação à doença, como eu entendo absolutamente, primeiro, é um processo que depende de em que ponto a pessoa está, sabe? Porque antes, quando se está bem, é como aproveitar a vida. E aquelas coisas que você diz, ah, me faltou fazer isso, ou aquilo. Então, tentar de algum modo, sabe? Fazer isso, mesmo que pareça uma bobagem, entende? Porque, bom, no meu caso foi assim, no incêndio. É verdade que a sobrancelha aqui ficou um pouco sem pelos, né? Faltavam uns pelinhos aqui e tal. E eu pensei, olha só, vou morrer. Com a sobrancelha faltando pelos aqui. Parece uma bobagem. E até me dá vergonha contar isso, mas eu estava sem os pelos e ficava branquinho aqui, sabe? E é tipo, por que você não faz aquele microblading, né? Aquele que faz e é fio a fio e nem dá pra perceber. Pois é, eu ia morrer com isso, sabe? Claro. Então, pois é, isso parece uma bobagem. Então, para uma pessoa que tentem cumprir, né, ou que os familiares perguntem, tem alguma coisa pendente, alguma coisa que você deseja? O que você quer? O que você não quer? Sabe, que se respeite muito.
a vontade dessa pessoa ou que se chegue, imagina, as famílias estão em desacordo, então que se chegue a acordos. E, e depois um pouco seguir o curso da evolução, porque depois é importante entender que pode ser, explicar de antemão o que pode acontecer, essa sensação de angústia, que pode ser que não aconteça, mas que talvez sim. E é como atravessar isso, o entregar-se à morte, que depois há mais, que depois sim vem a paz. Mas está, que dura instantes, mas que podem parecer longos. Esse é o final mesmo, é estar presente. Eu diria que é a presença, dar a mão, é saber que você está, que não está sozinha, você está aqui. Talvez ela nem precise falar, porque talvez nem consiga. Como tudo vai tão para dentro. Talvez não tenha forças nem vontade. E não é porque ela voluntariamente, é que essa pessoa não está se sentindo bem. Então, é como um recolhimento muito, muito profundo. E para os familiares, respeitar isso às vezes e se despedir com amor, entender, deixá-los partir, também sentindo que fizeram tudo, ou seja, o correto tudo. Tentar não deixar assuntos pendentes. Exatamente. Verdadeiro. E se abrir de repente, dizer as coisas que talvez não disse ou que não teve coragem, de comunicar, é como abrir completamente o coração quando você já está nessa fase, para que não fique aquela sensação de repente, tipo: "Ah, nunca disse isso, nunca disse que eu amava dessa forma". Não sei, entende? É como não ficar com isso guardado, mas sim se abrir, entregar, isso sempre faz bem, sempre que venha do coração, sempre que esteja ligado ao amor, sempre vai ser positivo, não é? Para quem fica aqui e para quem parte. Ok, sim, exatamente. Sim, sim. Vero, quero te agradecer, por ter nos acompanhado, por ter compartilhado suas experiências conosco hoje. Achei super interessante. Foi muito divertido para mim. E enfim, só tenho a te agradecer e acho que o teu caminho também está apenas começando neste momento. Muito obrigada. Obrigada. É preciso agradecer. E a todos vocês também quero agradecer por terem nos acompanhado neste episódio. E, como sempre digo, se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se, compartilhem este vídeo e assim podemos alcançar muito mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para acompanhar o conteúdo que estamos produzindo toda quarta-feira. Por isso, nos vemos na próxima quarta-feira. Fiquem bem. Tchau.